Segunda parte do Bloomberg, olhamos para a economia norte-americana e para os dados do emprego que foram conhecidos esta quinta-feira. Miguel, foram criados 223 mil novos postos de trabalho, a taxa de desemprego caiu para 5,3% em junho. Ainda assim, este parece-me um dado importante. O número de participantes, e penso que é essa a tradução que podemos fazer, nesta taxa de desemprego está ao nível mais baixo desde 1977. Para quem não acompanha tanto estes temas, o que é que isto significa? Significa que provavelmente que as pessoas desistiram de procurar emprego Os chamados desempregados de longa duração. Cansaram. Eu acho que é mais do que os de longa duração, é o ultra longa duração, se existisse o termo. As pessoas praticamente desistiram, por motivos vários, de não conseguir encontrar emprego e foram à sua vida, seja ela qual for. Nos Estados Unidos é curioso porque o mercado de emprego é muito diferente do mercado de emprego europeu e então, comparado com o português, é substancialmente diferente. O mercado de emprego é muito dinâmico e a bolsa de emprego, e olhamos para estes números do desemprego e para os que saíram hoje, o non-farm payrolls e mesmo a taxa de desemprego, e é engraçado perceber que a rotatividade, e os americanos normalmente é frequente terem 2 empregos e 3 empregos, muitas vezes, porque um só não chega para viver e sustentar a família. E estão nestas bases de dados e é frequente que a rotatividade seja grande. Quando se assiste a uma redução da base, ou seja, quando há alguém que desiste, partindo do princípio que não morreram, e que não morreram tantos, só há realmente a explicação de que as pessoas ou emigraram para outros países, ou desistiram, ou criaram provavelmente a sua horta e os seus animais domésticos e vivem assim. Era importante perceber quais foram os estados que mais contribuíram para esse número, talvez para podermos percebermos um bocadinho melhor. Mas, como prática... é que deixam estes números, e essa é a questão para que todos olham, como é que estes números deixam uma posição futura da Reserva Federal Norte-Americana em relação à subida das taxas? Para já houve um abdicar daquele número dos 6% em que a taxa de juros dos dólares, da Fed, iria subir quando se batesse a barreira dos 6%. Pois bem, ela foi ultrapassada, esteve em 5,5%, 5,4%, este mês 5,3%, 5,30 e poucos, ou seja, estamos já claramente abaixo daquilo que era a barreira para subir juros nos Estados Unidos. Não aconteceu, outros, nomeadamente a questão do produto americano e da inflação, não permitem que as taxas de juros nos Estados Unidos possam subir e que a senhora Yellen consiga realmente pôr em prática o seu projeto de aumento de taxas de juros. Não sei se o fará ainda este ano e essa é a grande dúvida do mercado, se bem que a criação de emprego nos Estados Unidos tem feito uma evolução notável. Nós vimos de 10% no pico da crise em 2009, estamos na casa dos 5%, portanto reduziu-se para metade, praticamente metade, a taxa de desemprego. Não se assistiu a isto na Europa, apesar do quantitative easing que o BCE, e muito bem, começou a aplicar nos meses recentes. Agora é preciso perceber também que nos Estados Unidos o quantitative easing já começou há muito mais tempo atrás. Eles já vão no terceiro quantitative easing, entre aspas, se considerarmos todas as medidas de injeção de liquidez, seja a compra de dívida pública, a compra de ABS, a injeção de dólares e a impressão de dólares praticamente à medida daquilo que a economia precisar. Portanto, este trajeto que o BCE começou a fazer agora, com o quantitative easing, que se traduziu já na redução das taxas de juros das dívidas soberanas, em Portugal também, e na redução da taxa de desemprego, que também tem vindo a reduzir-se muito graças à ação do Banco Central Europeu. Na Fed foi exatamente a mesma coisa, mas há 3 anos antes. Portanto, basicamente, eles começaram a fazer este caminho há mais tempo. Os números de hoje não são assim tão brilhantes como os analistas esperavam, mas são positivos e continuam a ser positivos. Nuno, e pegando nesta deixa, também um analista dizia a Bloomberg que o facto destes, e estes números, pelo menos a quente, foram vistos de forma, passa a expressão, algo fria, algo morna, foram números mornos, sendo positivos, não foram aquilo que pelo menos se pretendia, mas partilhas da opinião de alguns analistas que foram reagindo imediatamente e que diziam que não é por num mês os números terem sido mais mornos que devemos deixar de ter otimismo em relação à economia norte-americana? Sim. Enfim, apesar das coisas estarem ligadas quase diretamente, a taxa de desemprego é uma métrica muito importante para avaliar, em termos qualitativos, a saúde de uma economia.
Eu creio que, enfim, o primeiro trimestre nos Estados Unidos foi bastante mau, ou pelo menos relativamente àquilo que se esperava, embora tivesse havido condições específicas que, enfim, que fizessem... Foi literalmente frio. Foi literalmente frio. O frio, enfim, afetou muito, mas mesmo assim a revisão final do primeiro trimestre foi melhor do que a revisão anterior, ou seja, a economia contraiu 0,2% face a 0,7%, que era a expectativa intermédia. O ano passado, o primeiro trimestre também foi especialmente mau, com uma queda do produto de mais 2%. Sim, eu creio que a economia americana vai continuar a recuperar, não vai crescer acima dos 3%, como inicialmente esperava, como os analistas esperavam no início do ano. Provavelmente será uma taxa mais próxima dos 2,5%, mas a economia está ainda em recuperação. A qualidade desta recuperação não é a qualidade que assistimos nas outras inversões ou nas outras inversões de ciclo económico, precisamente por estas questões, ou seja, a qualidade é menor, até porque a qualidade destes números do emprego também são menores, ou seja, apesar de estarmos numa taxa de desemprego apenas 0,8% acima do mínimo do anterior ciclo, a verdade é que temos a taxa de participação que está em mínimos históricos, que está baixa, e temos uma outra métrica que normalmente não é divulgada, eu não sei o número de hoje, não, que é o underemployment, que é basicamente o trabalho, enfim, o trabalho precário, que cada vez é maior, não é? Portanto, isto dá sinal de que, de facto, a qualidade do emprego, ou a economia também mudou, a economia global também mudou. Hoje em dia temos numa economia com mais de 7 mil milhões de força laboral, não é? Com a Índia e com a China cada vez a participarem mais no processo de industrialização e globalização, e há sempre alguém disposto a trabalhar mais por menos. E, portanto, por isso é que nós não assistimos à inflação, na realidade, ou seja, não haverá inflação enquanto não houver inflação salarial. E a inflação salarial, de facto, neste mês, no número de hoje, que saiu, foi zero, foi uma taxa flat face ao mês anterior. E, portanto, isso nos leva-nos a pensar que, enfim, as empresas estão a ganhar mais dinheiro, são mais eficientes, tipicamente até não vendem mais, mas as margens são cada vez melhores, e isso é à custa um pouco da força de trabalho, que, enfim, é cada vez menor remunerada. Portanto, a qualidade do trabalho, a qualidade destes números tem vindo a deteriorar-se. Agora, isso não invalida que a economia norte-americana vá crescer. Enfim, hoje em dia o produto potencial, ou aquilo que no passado era o produto potencial nos Estados Unidos, que era à volta de 6%, provavelmente hoje em dia, com a globalização da economia, com uma China a crescer menos, com os mercados emergentes a crescer menos, calhar também não será já 3%, será se calhar algo à volta de 2,5%, mas eu acho que isso não invalida que vamos ter uma subida de taxa de juros da Reserva Federal mais para o final do ano. Diogo, olhando por outro lado, lia um relatório também conhecido depois deste, que dizia que completam-se nesta altura, ou em junho, completaram-se 6 anos após 6 anos de crescimento da economia norte-americana após o fim da crise em junho de 2009. Seria de esperar nesta altura, 6 anos depois do fim da crise, que já os números fossem mais, e depois de um quantitative easing, como já aqui falamos, que os números fossem mais sólidos, mais seguros? Não, porque atravessámos uma crise um bocado diferente das crises habituais dos ciclos económicos. É uma crise de confiança nos sistemas, nos governos, no sistema financeiro, que, para além de ter atingido os Estados Unidos e estar resolvida desse ponto de vista nos Estados Unidos, atingiu também a Europa, principalmente, que continua a ser um parceiro importante dos Estados Unidos. E, portanto, por tabela, os Estados Unidos estão, de certa forma, a pagar em termos de recuperação, mas também é, de certa forma, um pouco justo, porque estiveram na origem desta crise, estão a pagar através de números, de facto, um bocado decepcionantes em termos de emprego e, sobretudo, e penso que o critério, de facto, mais significativo para analisar é precisamente a evolução do custo da mão de obra. Não havendo inflação desse lado, é muito provável que a pressão sobre os preços também se mantenha fraca e que a pressão sobre a Fed se mantenha fraca. Portanto, aquele caminho de subida de taxas que estava a ser antecipado, por exemplo, no início do ano, já está hoje muito mais flat, com uma subida muito mais progressiva, muito mais lenta do que aquela que se podia antecipar ainda este ano? Há 6 meses. Sim, eu penso que vai se iniciar este ano, mas com uma curva de subida muito mais lenta do que aquela que podíamos estar a antecipar anteriormente. Não sei se... Não, portanto, sim, acho que... Não, concluído, acho que os Estados Unidos, independentemente de só crescerem em
entre aspas, um pouco menos de 3% este ano. Felizmente, mesmo assim, estão num caminho de recuperação e felizmente estão a ajudar a Europa Quem nos gera nós, não a regressar no caminho do crescimento. E também eles têm um problema interno com um dos Estados, Porto Rico, a entrar em falência. Que há quem lhes tenha chamado esta semana a Grécia dos Estados Unidos. E temos só aqui à parte, peço desculpa, que a Califórnia, em 2009, introduziu a IOUs durante um mês. Portanto, enfim, estamos num mundo onde tudo é possível. Há uma diferença entre um Estado federado e uma manta de retalhos de Estados. Exatamente, a arquitetura aqui não ajudou. Não é? Acabamos sempre por terminar nas comparações entre a zona euro e os Estados Unidos e a forma como uns conseguem gerir internamente as crises e como outros tentam, eu não sei se podemos usar o termo gerir a crise, mas tentam atenuar os prejuízos. É a arquitetura. A Grécia tem esta crise e esta crise vai ser importante para nós termos maior estabilidade e para a União Europeia dar um passo em frente no sentido de também se reinventar, não é? Mas a Grécia tem esta crise, tem este pico de crise numa altura em que a Europa não tem os mecanismos necessários, nem em termos políticos, nem em termos económicos para satisfazer as necessidades de um país que entrou basicamente em colapso, não é? Luís, também partilhas da visão de uma subida muito gradual, lenta e gradual dos juros nos Estados Unidos perante estes dados, mas não apenas perante estes dados? Eu julgo que nós, e é normal, temos sempre alguma tendência para fazer um descasque dos números que são mais residuais, mas assim, o que é normal dentro dos economistas é olhar para estes números de criação de postos de trabalho. Normalmente o que é acima dos 200 mil é sempre considerado compatível com um ritmo de crescimento saudável. Obviamente, o mercado de trabalho o mercado de emprego nos Estados Unidos mudou, e isso também já foi aqui amplamente debatido. Há uma parte residual do emprego que dificilmente voltará a entrar nos mesmos moldes que antigamente entrava, porque as coisas mudaram. Hoje em dia procura-se maior eficiência operacional. E há pouco o Nuno falava da questão da qualidade do mercado de trabalho e foi uma das condições que ainda há poucos meses a própria Janet Yellen abordou, que era olhar mais com mais pormenor para não apenas para a taxa, mas para a qualidade do trabalho. Já não é de agora, já é um debate que já vem de alguns anos esta parte. Aquilo que me parece é que o processo de normalização monetária continua em curso. Julgo que provavelmente aquilo que nós observarmos em termos de falta de sintonia de crescimento entre a Europa, que é um parceiro importante a nível de crescimento, a nível de comércio internacional, que no final do dia é aquilo que faz a criação da riqueza das nações, pode ter ajudado a criar aqui digamos, eu não quero falar de um compasso de espera propositado, mas criou no final do dia aqui uma pequena pausa. Mas eu julgo que sim, o que será normal é que se verifique não direi uma lenta, eu calculo que provavelmente este ano veremos mais uma subida, provavelmente aí entre setembro e outubro, eu diria setembro, e que durante o próximo ano até possa haver algumas surpresas do lado positivo em termos de subida de taxas, porque isso é o que faz sentido, porque os Estados Unidos vão continuar a ser a principal economia a nível mundial. Quando nós tivermos aquilo que ficará na história como, digamos, não direi a grande recessão, mas como uma das maiores recessões de sempre, o consumidor norte-americano foi de facto resiliente e aguentou em grande medida a economia norte-americana e também a economia mundial, para além dos emergentes, e eu julgo que em condições financeiras fantásticas, o tecido empresarial norte-americano está nesta altura em grande posição para se lançarem novos projetos de investimento, não é? E isso poderá criar aquilo que eu chamaria uma grande revolução, uma nova revolução industrial suportada em aumento das despesas de capital, e que penso que poderá ser a causa para nós continuarmos a verificar um crescimento sustentado das maiores economias, da maior economia mundial. Ainda conseguimos introduzir aqui um terceiro tema, com uma análise mais breve, peço-vos ao PSI 20, Luís, e pegando em ti nesta altura. Certo. O PSI 20, apesar desta incerteza e apesar de os últimos meses terem sido de maior volatilidade, acabou por fechar o semestre com uma recuperação de cerca de 15%, a generalidade das cotadas também a fechar em terreno positivo os primeiros 6 meses. O que é que podemos dizer destes primeiros 6 meses e o que é que podemos esperar para o resto deste ano na Bolsa Portuguesa? Olha, eu diria que o mercado nacional, para o bem e para o mal, depende muito daquilo que são os fatores externos. Nós, no ano passado,
vimos, se calhar, a tal exceção que confirma a regra, porque tivemos, de facto, 2 eventos específicos de 2 empresas que colapsaram no âmbito daquilo que, obviamente, todos conhecemos, que é o escândalo do caso do BES e Novo Banco. E da PT, aliás, mas... Que acumulou perdas de 52%, agora a Farol... Exatamente, mas eu diria que... este semestre. Quem acompanha o mercado nacional já há alguns anos percebe que isto depende muito da forma como o mundo vê a Europa e depois da forma como a Europa vê a sua exposição, neste caso, mercados ibéricos ou Europa periférica, como parece ser a nova classe de mercado do mercado português. Eu acho que nós vimos esta recuperação muito forte, mais intensa no primeiro trimestre, não porque a economia esteja em grande forma, não está, recuperámos o acesso ao mercado, isso foi importante, mas sobretudo porque entre um cenário de desastre que nós vimos no ano passado, tinha havido estes efeitos que tinham mexido com a Bolsa Nacional, e um cenário de contínua recuperação, as coisas são diversas e existia aí a oportunidade. Eu diria que para o final do ano tudo vai depender, obviamente, e na sequência disto, daquilo que acontecer na Europa. Se nós caminharmos na Grécia para um cenário de limbo, onde a Grécia permaneça e se mantenha este debate todo sobre a Europa periférica, com as eleições à mistura a nível ibérico, eu acho que poderá estar como está, ou pior. Se tudo for pelo melhor cenário, então eu julgo que tudo terá todas as hipóteses para ter um grande ano, quer na Bolsa Portuguesa, quer na Bolsa... Diogo, e tivemos aqui um primeiro semestre com Jerónimo Martins e Altrigalpa em destaque, mas também tivemos aqui algumas empresas mais atribuladas. A Teixeira Duarte perdeu 28%, a Motengil 15%, e aqui bem visíveis as questões relacionadas com o mercado africano, mas depois temos também, e há pouco dizia isso, introduzia na conversa a Farol, que desvalorizou 52% e nos últimos 12 meses, que é a forma mais correta, no período perdeu 52%, em 12 meses destruiu, e o termo é este, em termos de valor de mercado, 80%. Portanto, não há muito a dizer, diria eu. Não há muito a dizer, é uma pena, de facto, termos tido este episódio, temos tido esta incapacidade em transformar um projeto económico num projeto financeiro, porque finalmente havia motivos económicos de esperança, mas a estrutura financeira do conjunto não tinha capacidade para avançar e foi, portanto, desfeito e comprado ao desbarato, e agora temos este resultado final com uma perda de valor de mercado de 80%. Em 12 meses. Em 12 meses. A expectativa para o PSI 20 no resto do ano é boa? Tendo por base eu sou para já optimista sobre a Europa, e dentro da Europa é normal que um país como Portugal, que, por exemplo, no ano passado teve de facto um desempenho relativamente fraco em termos de mercado de bolsistas, embora tenha muito a ver também com estas duas empresas, Banco Espírito Santo e Farol agora, há espaço para a Bolsa Portuguesa crescer. A única pena que eu tenho na Bolsa Portuguesa é a ausência de muitos setores, que são os setores de futuro para Portugal, como, por exemplo, o turismo. Mas talvez a TAP um dia venha a ser cotada. Nuno, olhando também para este semestre, tivemos três ofertas públicas de aquisição. Tivemos aqui um primeiro semestre bastante preenchido ou bastante recheado. Sim, mas as ofertas públicas de aquisição em Portugal, enfim, têm normalmente um resultado final que não é propriamente aquele que se está à espera. Mas dito isto, queria só dizer apenas e sublinhar que é um mercado em franca recuperação cíclica e cujo comportamento até ao final do ano vai depender, e poderá ainda ser positivo, daquilo que acontecer muito na Europa e da resolução do problema da Grécia, porque queremos quer não, a União Europeia não são 19 menos 1, serão 18, enfim, mas esta contabilidade de que nós somos o país, ainda são 19. E ainda existe outro país que está mais frágil do que Portugal, que é o Chipre, mas, enfim, de qualquer das formas, é uma economia que facilmente será contaminada por efeitos colaterais por parte daquilo que aconteceu na Grécia. Portanto, e a Bolsa vai sofrer essas consequências. Miguel. Em termos de balanço, se calhar, do semestre, muito rapidamente, 4 pontos para sermos mais claros e diretos ao assunto. Primeiro, o cenário macroeconómico de Portugal, que melhorou, claramente, quer o PIB, quer as exportações, quer o emprego, e isto trouxe pelo menos um olhar para nós, por parte dos investidores, com mais algum entusiasmo, e os mercados antecipam, normalmente, estes bons momentos.
Em segundo lugar, não por ordem, se calhar até será o primeiro este que eu vou referir agora, que é o Quantitative Easing. Não nos esqueçamos que com taxas tão baixas, os investidores tendem a procurar ativos que lhes ofereçam retornos mais interessantes e as bolsas acabam por beneficiar. Nós acabamos por beneficiar também deste Quantitative Easing que o Sr. Draghi, e muito bem, tem conduzido na Europa. A Grécia, pelo ponto negativo, portanto, nós chegámos no PSI 20, ali a abril, onde estávamos a subir cerca de 30%, e de repente houve um esfriar e um arrefecer dos ânimos e acabamos o semestre com mais 15%, sendo que a Grécia foi claramente o fator condicionante desta correção. E por último, há também um efeito base, o facto do BES e da PT o ano passado terem perdido o que perderam bastante e terem penalizado o índice fortemente, acabou também por, em termos de comparação com o final do ano passado, permitir um potencial de valorização melhor do que se tivéssemos tido estas duas empresas. Portanto, basicamente estes pontos são os descrevem, se calhar de forma rápida, o que aconteceu ao PSI. A análise, meus senhores, foi um prazer ter os 4 comigo hoje, já sabe, os altos e baixos dos mercados estão de regresso na próxima semana com o Bull & Bear. Até lá, faça bons investimentos.